Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez nesse domingo, nesse mesmo propósito, nessa mesma animação, fé, paz e esperança. E grato a Deus por tudo que Ele fez, vai e vai continuar fazendo na vida de cada um de nós. A partir de agora estamos ao vivo e a cores para todo o Globo Terra, pelo Facebook, também pelo canal Boa Gente, Kawaii, Instagram. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus para todos vocês. Então vamos em pé, vamos orar pelo nosso Brasil. Você que é brasileiro, que é patriota, vamos orar pela nossa pátria, pelo nosso país. Querido e eterno Pai, meu Deus, meu Senhor, diante de sua graça, do seu poder, de sua glória, de sua misericórdia que é grande, Pai. Que este, o privilégio de nós estarmos aqui, é porque o Senhor é grande, é todo-poderoso. E o Senhor tem nos impulsionado pelo Teu Espírito Santo, nos ajudado, encorajado, dado força para a gente vencer as adversidades, as barreiras, as situações difíceis e poder estar glorificando o Teu santo nome. Pai, nessa noite eu quero te pedir pelo nosso país, para que a Tua mão, meu Deus, seja estendida na vida de cada um patriota, na vida das famílias, meu Deus, das igrejas, daqueles que estão nos presídios, nos manicômios, nos hospitais, daqueles que confessam a fé como seguidor do Senhor Jesus Cristo, qual o Senhor deu como Salvador de nossas vidas. Quero te pedir, Pai, pelas crianças, quero te pedir pela extensão de todo o globo terra, para que o Senhor estenda as mãos de poder e que a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu poder seja, Pai, o único que pode resolver todos os problemas sociais, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, receba a nossa adoração dessa noite, receba o nosso louvor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Vamos adorar a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Você das redes sociais, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado, para que nós possamos a cada dia estamos transmitindo para vocês esta live, esse culto, levando até dentro do teu lar e dentro do seu coração. Também quero saudar todos os contatos do Senhor. Estamos aqui no mais um domingo para a gente permanecer e continuar adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Que possamos sempre estar alegre e feliz, sabendo que o Senhor, Ele tem cuidado da nossa vida, sabendo que Ele sempre está presente no nosso dia a dia, dando livramento, abençoando as nossas vidas e nos ajudando, amém? Vamos cantar louvores ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E resgatados, seguir avante, triunfante, teremos e venceremos no nome santo de Jesus. Nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido
no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Jesus. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia. Bom é Deus, né, irmãos, que possamos estar louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você aí do seu lado, você está adorando ao Senhor, abra sua boca, cante, adore e exalte o Rei da Glória. A palavra do Senhor nos de todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar. Glória a Jesus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Fiel aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão.
no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei se elevará os santos do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão, tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, glória a Deus. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia. Glória a Jesus. Rei da glória. Pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus, me vem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu, mas senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus.
sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Sim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Alegre agora está poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seu sangue restaurou-me a Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Nós esperamos que escute a oração. Os servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Um crente que a ti clama, vem confirma a petição. Chamo do Espírito, se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se erguer. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Um crente que a ti clama, vem confirma a petição. Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Crente
que a ti clama, vem confirma a petição. Aleluia. Mas a tua graça e enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. No crente que a ti clama, vem confirma a petição. Esvazie teu Espírito, faz milagres, ó Senhor. Traga tudo que tem dito, cumpra-se meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Os hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Glória a Jesus. Bom, é quando nós estamos na presença de Jesus, né, irmão, adorando a Ele, servindo a Ele, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer na presença de Jesus, porque Ele está aqui presente em nosso meio. Já louvamos ao Senhor, temos a certeza que o nosso louvor já chegou perante ao Senhor. E nós vamos permanecer diante do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e servindo a Ele cada dia mais, com prazer e com alegria, porque o nosso Deus, Ele está aqui conosco para nos ajudar, para nos abençoar. Somos gratos, porque até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. Se não fosse as misericórdias de Deus, se não fossem as mãos do Senhor estendidas sobre as nossas vidas, aqui nós não estávamos. Mas as misericórdias de Deus, que é grande, nos alcançou. Aqui nós estamos para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e vai continuar fazendo, porque Ele está conosco. A palavra do Senhor no Salmo 46, o primeiro, bastante conhecido, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. É a palavra de Deus que fala diretamente aos nossos corações. Glória a Jesus. Onde diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e bem presente na angústia. Mesmo que nós estejamos alegres, ou estejamos angustiados, ou estejamos tristes, Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Não importa a situação que nós venhamos enfrentar, ou que nós venhamos passar, mas sabendo que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E tudo que Ele faz, tudo que Ele permite, é para a honra e glória do Seu nome. Glória a Jesus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele vai à nossa frente, Ele peleja por nós. Glória a Jesus. Então vamos continuar acreditando nesse Deus tão puro e verdadeiro, que é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Glória a Jesus. Ele está conosco todos os dias, renovando as nossas forças, para que a gente não desista, para que a gente venha permanecer e estar de pé na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos ouvir José aqui em nome de Jesus, e a gente permanece glorificando ao Senhor, exaltando a Ele,
porque Ele está aqui presente em nosso meio. Estamos aqui com a paz do Senhor. Somos graças a Deus, nos puxamos mais uma vez na Sua presença. Louvamos o seu santo nome. Quero ler a nossa meditação, um texto bastante conhecido, se você for em Isaías capítulo 53. Isaías 53, a partir do primeiro, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém, irmãos? É só para o nome de Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus, amém? O nosso prazer é saber que um dia tudo irá ficar, tudo vai ficar aqui e nós iremos estar nas mansões celestiais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Né, irmão? Não sabemos o dia, também não sabemos a hora, nem o ano, nem o mês que isso irá acontecer, mas vamos caminhando, vamos confiando e acreditando que um dia tudo irá findar. Aleluia, glória a Jesus, porque a nossa vida neste mundo é passageira, sabendo que um dia Jesus irá voltar para nos levar e assim vamos estar eternamente
juntamente com Ele. Glória a Deus. Vamos ouvir Juliana adorar o Senhor em nome de Jesus. E a gente permanece glorificando e exaltando ao Senhor. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não jogo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não jogo nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Glória, Pai.
decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a sua hora chegou. Pegue a sua rede, volte para o mar, vou te esperar no mar. Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo desenrolar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Já adoramos ao Senhor com os louvores em nome de Jesus e vamos continuar na presença do Senhor, adorando a Ele e glorificando a Ele, porque Ele é fiel e está conosco. Amém, irmãos? Eu desde já agradeço aos irmãos que têm orado por nós, que Deus recompense cada um com ricas bênçãos do céu. Aqueles que estão aí do seu lado, orando ao Senhor conosco, que o Senhor recompense cada um, não esquecendo de mandar a paz do Senhor, Pai na graça, ali em Santa Cruz, toda a sua família, a minha filha Joselane, minha neta Emanuela, o meu genro Jackson,
a minha filha Janice, a mãe Toritama. Que Deus continue abençoando, irmão, cuidando, dando livramento e suprindo a necessidade de cada um. Também dos irmãos, nós temos orado por você e você é orado por nós. Deus vai nos ajudando tanto a nós quanto a vocês. E a recompensa quem dará é o Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata e conhece as necessidades do seu povo. E Ele é fiel para cuidar e para cumprir com a sua palavra em nossas vidas. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando em nome de Jesus. Amém? O pastor. Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus, irmãos, por estarmos mais um domingo, né? Que o Senhor nos concede essa oportunidade de podermos estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Convido a você que está em casa assistindo, você que vai assistir, livro do Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, a partir do versículo 8, fala Estevão, o primeiro martírio. 6 e 8 de Atos dos Apóstolos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com ele, com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, o arrastaram e a levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fechando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Lido até o versículo de número 15, do 8 ao 15 do capítulo 6 do livro do Atos dos Apóstolos, que o Atos, irmãos, ou Ata, é o relatório dos primeiros dias da igreja na terra, depois que Jesus subiu ao céu, e relatou os primeiros dias, meses ou até anos que a Bíblia não mostra aqui as quantidades de dias, de ano ou mês, após Jesus subir para o céu, as obras que a igreja
continuou agora tendo Jesus em poder e em verdade, e não mais visivelmente. Nós vemos que no capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, ele mandou que os discípulos fossem para o cenáculo e não se ausentasse de lá até que do alto fosse revestido do poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, depois da Páscoa, 50 dias, então era a festa de Pentecostes. Então eles, cumprindo-se ali os 50 dias, eles receberam do céu a promessa do revestimento de poder. E dali a igreja foi dispensa a fazer a obra, assim como Pedro, ele teve o seu primeiro discurso, ou a primeira pregação dele, ou o primeiro sermão, e aproximadamente 3.000 almas se entregaram para Jesus. No capítulo 9 do livro do Atos, nós encontramos a conversão de Saulo. Deixa eu me corrigir aqui, eu tenho que primeiro fazer aqui, capítulo 9, a conversão de Saulo. No capítulo 8, temos a conversão do eunuco, que era superintendente da rainha de Candace, ali da Etiópia, que é as imediações da África. E no capítulo 6, do versículo 8 ao 15, nós encontramos o relato de Estevão, o primeiro martírio, quer dizer, o primeiro homem de Deus que foi torturado e morto, apedrejado em praça pública, no meio da rua, vamos colocar assim. E o que a gente aprende nesse texto é uma coisa muito importante. Os dois primeiros diáconos consagrados para a obra da igreja primitiva foi Matias e Estevão. Foram consagrados a diáconos pela uma carência que estavam tendo, que não tinha obreiros para cuidar das viúvas e dos órfãos. Visto que Israel sempre tinha muitos filhos órfãos e muitas viúvas, devido às guerras que sempre existiam, e muitos morriam ali em combates, e outros morriam até de mortes naturais. E essas viúvas, esses órfãos, eles também aceitaram Jesus como Salvador, mas eles não tinham ninguém para cuidar deles, porque o papel dos apóstolos, dos missionários, era pregar a palavra e assim ir em direção a outras províncias, para que assim o evangelho fosse expandido, fosse estendido de geração para geração. Então o que a gente vê aqui é que os missionários, eles iam lá, como Paulo, por exemplo, como Pedro, que ganhou 3.000 almas aproximadamente no dia do seu primeiro sermão. Então, 3.000 almas, se você for procurar um lugar para agregá-los, seria tipo uma quadra, um ginásio, assim, um clube grande. Então, essas pessoas, eles se aglomeravam em sinagogas, em casas de parentes, e assim eles começavam as suas celebrações e cultuações. E não tinha, irmãos, alguém para fazer nada pelas viúvas e os órfãos. E o que é que acontece? Deus, não satisfeito com isso, deu a visão a eles que consagrassem 2 homens, Matias e Estevão, para que eles fossem assim os diáconos, que cuidassem da noiva do Cordeiro, que pudesse estar ouvindo
visitando e ouvindo a carência de cada um. Porque o papel de um diácono na igreja é cuidar da noiva do cordeiro, estar sempre no meio da igreja, vendo a necessidade e a carência de cada um. Visto que naquele tempo não existia ação social, não existia benefício, aposentadoria não existia, então as viúvas ficavam desprezadas e os filhos órfãos que perdiam seus pais também ficavam desprezados. E dentro da igreja do Senhor Jesus não pode haver indiferença ou exceção de pessoas por ser um órfão, por ser uma viúva, não ter o seu amparo também. Porque, como eu disse semana passada, que Deus é Deus de todo. E Ele é tudo em todos. Ele não faz exceção de pessoas. Então Ele, pelo seu Espírito, Ele induziu, Ele despertou que consagrasse homens, os primeiros homens, para que assim eles cuidassem dessa obra dentro da casa do Senhor. Porque imagine um filho órfão, perdeu o pai, perdeu a mãe, não tinha nada, ninguém por ele. Imagine dentro da igreja também, se não tivesse ninguém para lhe ouvir, não tivesse ninguém para ir ali acolher e suprir as suas necessidades. Porque se existe uma coisa, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus, ela nunca foi mendiga, ela nunca andou mendigando ou precisando pedir dinheiro para ninguém para poder sobreviver e ajudar os seus fiéis. Até, irmãos, talvez vocês não saibam, porque isto às vezes está no ocultismo, a igreja é isenta de imposto de renda, porque o que ela arrecada, ela deve cuidar dos seus membros. Então, por isso que ela é isenta do imposto de renda. Talvez você não saiba disso. Então, a igreja ela sempre foi abençoada, ela sempre foi cuidada. Nós vemos que na igreja primitiva, onde Ananias e Safira passou por aquele vexame e perderam as vidas, porque as pessoas que tinham condições, eles vendiam suas propriedades e levavam aquele dinheiro, ou parte de dinheiro, para ajudar na obra missionária, para que os missionários tivessem alimento, para que a igreja tivesse lá a sua ação social, e assim sucessivamente. Nós vemos que Paulo chegou na cidade de Atenas, e ali, visto que não tinha ação social, não tinha nada para cuidar dele, não tinha renda, ele começou a fabricar tendas, barracas, para vender para aquele pessoal ali, para dali tirar o seu sustento e fazer a obra. Então Deus, irmãos, Ele é tão importante quando a gente faz menção dele, está dentro das qualidades que a Bíblia ensina como devemos ser. Tudo dele, Ele patrocina, acompanha e capacita. Ele não deixa ninguém desamparado, ou seja, a igreja não precisa mendigar a político. A igreja não precisa fazer campanha de A, de B, de sal grosso, de rosário, de água, para poder arrecadar finanças para ela. A igreja não precisa vender nada dentro dela. Hoje nós vemos, irmãos, o que acontece é que as pessoas fazem cantina, fazem rifa, fazem ações sociais, tanta coisa dentro das igrejas para arrecadar dinheiro. Eu não sei para que tanto dinheiro, porque arrecada dinheiro, quem é rico fica mais rico e quem é pobre fica mais pobre. E o que acontece com isso? A gente não vê o desenvolver de nada, porque aqueles que têm carência, aqueles que precisam ser apadrinhados, ser protegidos, ser abençoados, eles são neutralizados, eles ficam como um zero à esquerda, os seus valores não aparecem. Principalmente o filho órfão, uma viúva, não tinha, irmãos, como alguém fazer nada por eles. Então o que acontece? Não é só os missionários,
não é só os apóstolos, não é só os pastores. Alguém tem que formalizar um corpo dentro do ministério também, que escute essas pessoas. Porque a igreja primitiva, por que cresceu? Ela perseverava na união, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então não ficava ninguém desamparado. Então, para isso, irmãos, foi que Deus pediu que o ministério instituísse, levantasse, consagrasse homens para que assim fizesse esse trabalho. E o diácono, ele tinha lá o seu papel, ele precisava ser um homem escolhido, cheio do Espírito de Deus, de sabedoria, e também disponível à obra do Senhor. Porque a palavra diácono vem do termo garçom. Garçom vem do termo servente. E nós vemos, irmãos, que a maioria das pessoas que tem o seu emprego, ou seja, público, ou estadual, ou local, ele é ou servidor municipal ou servidor público. Então é aquele que presta o serviço e ali é pago para prestar aquele serviço. Por isso que quando você vê o Salmo 100, você aparece em servir ao Senhor com alegria. Isto quer dizer, a diferença, irmão, que para servir a Deus não precisa ser assalariado, precisa sim servir de bel prazer, de alegria, e saber que a maior posição eclesiástica que se pode falar aqui na terra é quando o ser humano ele pode dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então nós vemos, irmãos, que Matias e Estevão, eles tiveram esse privilégio de ser os primeiros diáconos, os primeiros garçons, os primeiros serventes da noiva do Cordeiro. Aleluia! Mas, irmão, uma coisa que me chama muita atenção é que quando você é escolhido por Deus, você é aquela pessoa que se torna um xodó de Deus, porque Deus dá-lhe a oportunidade e capacita para que ele cuide da noiva do Cordeiro. Ele fique certo que alguém não de muito longe vai se levantar contra ele. O que a gente vê, irmãos, no dia a dia de hoje é pessoas, irmãos, que não podem, que ninguém olhe para ele de um olhar que não seja muito agradável, que ele já diz: vou sair dessa igreja porque aqui eu não sou bem recebido. Diz: eu vou sair dessa igreja porque aqui ninguém me vê. Mas, irmãos, nós vemos uma coisa, que quando a gente presta o serviço para Deus, fique certo de que as pedradas vão vir, o espírito de inveja vai vir, as adversidades vai se levantar contra você, mas o importante é que você tenha disponibilidade de fazer para Deus com prazer, com alegria, nem que custe a sua própria vida. Você já viu alguém atirando pedra, alguém cutucando com a vara, alguém tentando subir para buscar algo, tirar fruto de uma árvore infrutífera? Não. Você só vê, principalmente a gente mora em lugares assim, de zonas rurais, de cidades onde tem fruteiras. Você vê que quando chega, por exemplo, vou dar um exemplo, o tempo da manga. Quando você chega debaixo do pé da manga, está aquele desperdício de manga. Às vezes a pessoa, para tirar uma manga, atira pedra, um pau, e lá se vai, tira aquela madura e o estandarte de manga desperdiçada fica no chão. E por que a pessoa foi até aquela árvore e atacou com pedradas com pau? Porque aquela árvore tinha fruto. Glória a Deus. Então, os teus irmãos,
ele foi o primeiro martírio que passou por essa perseguição a ponto de custar a sua própria vida. Eu não vou relatar ou ler o texto todos os 15 versículos, porque fica extenso para a gente comentar um após um. Mas eu quero apenas relembrar. O versículo 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, as qualidades de Estevão. Estevão, irmãos, como a Bíblia é alegórica, literária e figurativa, no figurativo, Estevão, ele representa a igreja que dá fruto para Jesus, a igreja que dá fruto para Deus, a igreja que é cheia do Espírito Santo. O que a gente vê hoje, uma inversão de poderes e de valores. As pessoas vão a multidões, porque na multidões eles podem cobrir lá as suas transgressões, suas falhas e seus pecados. Mas na igreja, aonde Deus é o Senhor, pode observar que as pessoas não querem mais. Por que não querem mais? Porque eles querem lugar de orgias, em diversões. As redes sociais, irmão, está cheia aí de igrejolas, de reverendos que ficam dançando, pulando, magicando, rodopiando e dizendo que é igreja. Mas a igreja que tem a marca do sangue de Jesus, o primeiro sinal que existe nela é que o poder não é da igreja, o poder é de Deus. E a igreja é cheia de fé. A igreja, irmãos, ela faz prodígios e sinais. E se você sabia ou não sabia, a igreja que tem os sinais dentro da operação ali como organismo vivo e Jesus como cabeça, é a igreja que é apedrejada. Porque em Marcos 15 e 16 diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tudo bem, pregou, aí a igreja que prega, a igreja do idem, mas porém tem o sentido de quem recebe. E diz no versículo seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, e se cometes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O que a gente estamos vendo, irmão, nos dias atuais de hoje, é uma igreja monocrática, uma igreja mono que não tem mais prodígio, não tem mais sinais, não tem mais o poder de Deus, que o poder está no homem, o poder está no logomarca da igreja. Mas, irmãos, Estevão aqui representa a igreja que faz prodígios e grandes sinais entre o povo. Porque, irmãos, um evangelho mono, um evangelho sem poder, um evangelho sem caráter, um evangelho sem mudança, um evangelho sem renovo, um evangelho sem a presença dos dons espirituais, está longe de ser evangelho, viu? Porque a palavra evangelho significa boas novas. E boas novas significa novidade. Então, como é que você é evangélico e não tem nenhuma novidade na sua vida? É assim, pastor? Como é que você diz, confessa a fé de evangélico e a sua vida só é de mal para pior? Você só conta derrota. Você só abre a boca para falar de doença. Quando não, vai fazer barganha. Dê o seu tiro que Jesus vai curar você. Jesus não cura por causa do trocadilho. Já foi lido nessa noite, no 53 de Isaías, que Deus, na pessoa de Jesus, levou sobre nós as nossas enfermidades, o nosso castigo e a iniquidade de todos.
Então Estevão, irmãos, ele foi visto diferente. E olha aqui, irmãos, eu não sei se vocês frisaram muito bem que Estevão fez a diferença entre o povo que já queria ser diferente. Pega aí, pastor, qual é o versículo aí? Aonde Estevão estava, quem se levantou contra ele? Versículo 9, lê aí. Qualquer um pode ler, irmãos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos. Se o povo estava na sinagoga, o povo tinha um novo marco chamado os libertos. E aonde o próprio Jesus disse: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí se pergunta: e por que esse povo se levantou contra Estevão? Essa mensagem eu não fabriquei, nem tirei em disquete, nem no Google não, viu, irmão? Abri a Bíblia aqui, o Espírito Santo me deu a visão. Por quê, irmãos? Porque aquele grupo de pessoas habitava nas sinagogas e eram reconhecidos de um novo marco, um título de os libertos. Aí eu pergunto: eles eram libertos de quê? E aí? Qual foi a libertação que teve na vida deles? O que mais a terra tem hoje, irmãos, é esse grupo. O grupo das sinagogas, que cria logo um start, que chama, né? Logo marca para eles: me respeito, que eu sou do grupo dos libertos. Não tem jeito de eu mudar a mensagem, porque eu fui chamado para isso. Ou se tu é do grupo dos libertos, se fosse liberto, e por que tu vive nessa situação pior do que os que não confessam que é liberto? Aonde a palavra de Deus diz: o laço se quebrou, nós escapamos. A palavra do Senhor diz: se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas são taxadas de libertos. Nós temos uma época que você só reconhece os cristãos light de hoje só no domingo. Porque eles botam a Bíblia debaixo do suor do sovaco ou numa pasta e vai para os seus lugares. Mas durante a semana você não conhece, não identifica. Identifica? Vamos ser sérios? Não identifica. Porque os procedimentos são os mesmos das pessoas que nem conhecem a palavra de Deus. Você sabia que tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e tem mais temor a Deus do que muitos que conhecem? Primeiro grupo que não aceitou Estevão, cheio do poder de Deus para fazer prodígios e sinais. Aí eu pergunto: e onde é que está
Marcos 16, ou é 15, 16? Vê aí, pastora, para mim, aonde eu li o versículo aí, ir por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura, porque não podemos mentir para ninguém, dentro da Bíblia. Onde estão os sinais dos que crerem, dos que aceitarem a Jesus como Salvador? Ou a igreja monocrática, né? Hoje que não tem mais sinais, só tem briga, contenta. 16 e 15, né? 16 e 15 de Marcos, né? Ir por todo mundo. Ir por todo mundo, e o versículo 16, 16. É 17, e estes sinais seguirão os que crerem, né? 16 e 17 de Marcos. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Tu lê alto e bom tom aqui, lê, pastor. Não tem pressa. 16 e 17 de Marcos. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Prossegue. Muito bem. 18. Pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, eu tenho que falar. O que mais a gente vê hoje é os irmãos nas filas dos postos de saúde, de madrugada, se fosse uma literatura dizendo, ó, Jesus cura, viu? Mas é irmãos brigando por uma ficha do posto de saúde, nas filas dos hospitais. Ou não tem? E os sinais da igreja que faz prodígios e sinais. No capítulo 3 de João, lê aí o encontro de Jesus com Nicodemo. Vê aí, vê. A gente deve usar a Bíblia, irmãos. João 3, bem rapidinho. Capítulo 3 de João. Sim. E o versículo. Primeiro, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemo tinha uma posição eclesiástica de destaque, era príncipe dos judeus. Segue mais. Este foi ter de noite com Jesus e disseram-lhe: Rabi, bem sabemos, disseram-lhes. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo quanto? 2. Versículo 2 do 3 de João. Feito Nicodemos viu Jesus, sinais, prodígios. O que é prodígio? Manifestação do poder da glória de Deus na vida das pessoas. Prodígio é aquele que recebe de Deus para fazer milagres, cura, libertação. E Nicodemos, irmão, como príncipe da sinagoga dos judeus, que representa o sistema religioso, que as pessoas estão confundindo muito hoje, irmão, é adorando o sistema religioso e esquecendo que não é a religião, mas sim é Jesus Cristo. Você lembra que de Israel saíram 3 poderosas religiões? Qual foi? As 3 religiões que saíram de Israel: cristianismo, os hebreus e o outro, islamismo. As 3 maiores religiões que existem até hoje. Saiu cristianismo,
islamismo e os hebreus. Uns se afiliaram a outros e veio até cair na conversão a Jesus, e outros não se feriam de jeito nenhum, assim como o islamismo. Os hebreus, eles se alinharam ao judaísmo. E o judaísmo, irmãos, representa o índice de rejeição. Porque no capítulo 1 de João, versículo 11, diz o quê? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então tenha cuidado, gente, com o sistema religioso. Eu sou tão religioso que o vestido cobre o tornozelo. Eu sou tão religioso que no cabelo, principalmente as senhoras, madames, mulheres. Eu sou tão religiosa que o meu cabelo não pode aparar nenhuma pontinha por causa da religião que eu sirvo. Eu nunca vi Jesus na Bíblia brigando com cabelo nem roupa de ninguém. Eu vi sim, em 11 de Mateus 28, 29, ele dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e suave, e o meu jugo é leve. Glória a Deus. Aleluia. Então Nicodemos viu poder em Jesus. Ele disse: mestre. Em outras traduções, você vai ver que tem Bíblia diferenciada, muitas traduções dizem assim, Rabone ou Rabi, que é a mesma palavra, mestre. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver na pessoa dele. Aleluia. Então nós vemos aqui, Estevão, irmão, pagou com a sua vida, porque ele não quis ser diferente, ele mostrou a diferença do chamado que teve, de como primeiro diácono consagrado. Estevão, cheio de fé, ao decar fé da igreja hoje, sei lá, deixei em casa, e de poder, duas coisas, dois atributos que não pode faltar na receita do cristão: é fé e poder. O cara que mais passou por perseguição foi o apóstolo Paulo. Certa vez perguntaram a ele: Paulo, tu é um acadêmico, cara que tem vários idiomas, cara que foi formado na Universidade de Gamaliel, cara que tinha carta branca do sistema de Roma, e agora tu está nessa, Paulo, sendo preso, apanhando, torturado, jogado em masmorra. Tu não te acredita nisso não, Paulo? Ele disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para o que crê, como está escrito, porque de fé em fé a gente é que vai viver. Ele abriu a sua boca e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Então, Estevão, irmão, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vocês sabem que quando a Bíblia usa uma frase grande, é que nem é coisa pequena.
Porque tem pessoas, irmão, assoprando e apagando uma vela dizendo que foi Jesus. O que foi que Deus disse a Jeremias 33:3? Clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí aparece, irmão, o mesmo Deus na vida de Estevão, dizendo que ele fazia grandes coisas, grandes sinais. Aleluia. Entre o povo. Porque, irmãos, o povo precisa ver a igreja de Jesus no meio deles. E a igreja de Jesus só aparece no meio do povo se tiver prodígio, fé, poder, sinais. O que a gente vê hoje, irmão, é a igreja sendo chacota de políticos, pastores sendo cabo eleitoral. Porque assim não tem perseguição. Não tem. E eu estou falando de gente pequena, não, estou falando de gente grande. Se é que é grande. Sendo cabo eleitoral. Porque assim a perseguição não vem para ele. E a igreja não tem mais o brilho de Cristo. Aleluia. Porque ninguém quer dar mais a vida, não quer morrer em prol do Evangelho, não quer. Não tem mais a igreja que confesse a fé do patriarca Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando, irmão, surge a igreja de Estevão, não morreu não, irmão. Ela está viva. Aleluia. Tem muitos, irmãos, que tem um espírito que estava na vida de Estevão para fazer a diferença entre o povo. As pessoas confundem muito estéticas com crença, com cristianismo. Malaquias 3:18, o último livro da dispensação dos profetas. Você sabe quanto tempo durou de Malaquias até o livro de Mateus? Foi 24 horas. Acabou Malaquias. Aí 24 horas. Aí veio o Novo Testamento, Mateus, não. Período de 400 anos. E nesses 400 anos, aonde foi que apareceu a glória de Deus? Aonde foi que Deus se manifestou? Houve um silêncio total. Imagina a terra, numa dispensação de 400 anos, quanta geração vai? E um silêncio, e não vê a manifestação, não vê a glória de Deus. Sabe por quê? Porque todos os projetos de Deus, de Gênesis a Malaquias, o homem destruiu. O homem atropelou os projetos de Deus. Aí Malaquias diz: veja a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Aí as pessoas pensam que é assim hoje. Tem o cabelo grande, essa aqui tem o cabelão. Tem a saia grande, essa aqui então o tamanho da saia dela. Tem um paletó, esse aqui então o paletó dele. Bota uma gravata,
Esse é crente, ó, paletó e gravata. As pessoas são tão retardadas em discernimento. Aonde é que os paletós estão hoje? Nem que derruba a live, mas eu vou dizer. Nos lugares mais corruptos da terra, o paletó está presente. Vocês entendem? Aonde é que as saias grandes estão hoje? Que roda aquela saiona do sistema afro, onde faz apologia a Satanás. Isso aqui eu não posso falar mais, literalmente. Então você que é crente, retardado, e acha que você faz diferença com roupa, com cabelo, com paletó. Não! Aqui não apareceu a roupa de Estevão. Aqui não apareceu o paletó, a gravata, o sapato. Estevão era cheio de fé e de poder e fazia grandes sinais entre o povo, de maneira que incomodou alguém que era do sistema religioso, que tinha como nome os libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu vou só dar uma paliativazinha aqui nesse versículo, daqui a pouco a gente serve. Veja o que era religioso, que as pessoas se confundem muito. O grupo dos libertos foi o primeiro que se levantaram para criar uma barreira para impedir que Estevão fosse cheio de fé e de poder. Hoje, a gente vê ou não vê as igrejas brigando para uma fechar a outra? Vê ou não vê? Nas redes sociais é o que vê. Os sirineus, que provém, descende lá da Síria. As pessoas dizem, não, mas os sirineus, veio Simão Sirineu e ajudou Jesus a levar a cruz. Tudo bem. São gente boa? Não, só porque Simão veio e ajudou, porque foi uma providência de Deus. E como um sinal de que Deus também tem negócio com a Síria. Deus também quer abençoar a Síria. Mas os sirineus aqui se levantaram contra Estevão, que era cheio de fé e poder. A gente vê por aí hoje, não vê? Os de Alexandrinos, e dos Alexandrinos. Você sabe que Alexandre o Grande, o imperador de Roma, foi o pior tenebroso e assustador instrumento para querer parar a obra de Deus. Vai estudar, gente. E dos que eram da Cilícia e da Ásia. A Cilícia da Ásia, onde Paulo passou pregando, depois se levantou. E esse grupo todo foi uma disputa. Sabe o que é uma disputa? Um jogo. Vou dar um exemplo para vocês. Um jogo entre duas seleções. Qual é o objetivo ali, torcedor? Não é uma disputa para ver o melhor? Os torcedores torcem por quê?
para causar um impacto na disputa, para ver qual é o melhor time. E o resultado do longo marco é: vence o melhor. É assim? Então todas essas nações aqui, representando nações, povos, grupos, se levantaram contra Estevão e disputavam com Estevão. E aí? A minha igreja é maior. O Deus que eu sirvo é maior. Quem é cheio do poder é a gente. Quem tem liberdade é a gente. Versículo 10, pastor. Lê aí só para a gente parar aqui. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que falava. Que lá. Lê de novo o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. O que eu acho interessante é isso. A diferença. Se levanta. Porque a palavra de Deus diz: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, tu não sai do teu lugar. As pessoas pensam que é trocar de placa de assento de igreja, não é? Sabe qual é esse lugar? Ainda que se levante o espírito do governador, não saia do seu lugar. Quando você vai lá para o Salmo 91, o que é que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É aquele que Deus escolheu do Salmo 100 para ser povo dele e ovelha do seu pasto. Então ele está no esconderijo. Esconderijo para lugar de proteção, de segurança. Então o lugar que você deve sair é esse. Aleluia. Porque não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ele não podia. Porque a palavra que aparece no não podiam, porque já foi passado. E até hoje ele nem podia nem pode até hoje. Sabe por que ele não podia? Porque em Estevão estava a presença de Deus. E sabe por que ele não pode até hoje embarcar a obra de Deus? Porque o Espírito de Deus está na vida das pessoas que confessam a sua fé como cristão, que a palavra cristão significa seguidor de Jesus. E para ser seguidor de Jesus tem exigências? Tem, irmão, tem. Porque ele disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra negar-se a si mesmo vem do verbo de renunciar. Se não vem uma renúncia, não tem como ser seguidor. Porque Jesus vai embora e a pessoa fica enganchada para trás. Igual tartaruga, quando você vira ela com o casco para baixo. Ela faz um movimento, mas não sai do lugar. É o que acontece com os lugares hoje do sistema religioso. Tem muito movimento, mas não sai do lugar. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Deus ajude a nós. A pastora vai agradecer com oração. Domingo, querendo Deus, estaremos aqui novamente.
Jesus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por louvores que foram louvados, pelo ensinamento da tua palavra, Senhor, que possamos estar diante de ti, meu Deus, em nome de Jesus. Te apresentamos todas as famílias, todos os lares, estende tuas mãos sobre cada lar, abençoando, cuidando, libertando, suprindo as necessidades, ó Pai. Dá-nos uma noite em paz na tua presença. Vai à nossa frente, Senhor, desviando todo o laço do mal, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Senhor. Dando vitória à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Levante a mãozinha à bênção, que a mão de Deus, o Todo-Poderoso, seja conosco. Todos digam amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.